longo da história, poucos homens detiveram tanto poder quanto os ditadores. Carismáticos, sanguinários, temidos. Eles moldaram nações com punhos de ferro, transformando a vida de milhões em peças de seus jogos de poder. Nicolás Maduro é um político venezuelano que se tornou uma figura central e controversa na política latino-americana. Nascido em 23 de novembro de 1962, em Caracas, ele começou sua carreira como motorista de ônibus e sindicalista, antes de entrar para a política como membro do movimento Quinta República, partido fundado por Hugo Chávez. Maduro foi eleito para a Assembleia Nacional Constituinte em 1999. Em seguida, ocupou vários cargos importantes no governo de Chávez, incluindo o de ministro das Relações Exteriores. Ele se tornou um aliado próximo de Chávez e foi escolhido como seu vice-presidente em 2012. Quando Chávez faleceu em 2013, Maduro assumiu a presidência interina. Pouco depois, venceu uma eleição apertada para se tornar o presidente oficial da Venezuela. Durante seu governo, Maduro enfrentou uma grave crise econômica, marcada por hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos, além de uma drástica queda no preço do petróleo, que é a principal fonte de receita do país. Sua administração foi amplamente acusada de corrupção, má gestão e repressão contra opositores. Maduro consolidou seu poder ao desmantelar instituições democráticas, suprimir a oposição e manipular eleições, o que levou muitos a considerá-lo um ditador. A eleição presidencial de 2018, que garantiu a reeleição de Maduro, foi amplamente contestada e considerada fraudulenta por observadores internacionais. Isso resultou em uma crise política, com o líder da oposição, Juan Guaidó, se autodeclarando presidente interino em 2019, com o apoio de diversos países, incluindo os Estados Unidos. No entanto, Maduro manteve o controle das Forças Armadas e continuou no poder. Seu governo é marcado por acusações de violação dos direitos humanos, censura à imprensa e uma fuga em massa de venezuelanos fugindo da crise. Internacionalmente, Maduro é amplamente isolado, mas mantém o apoio de aliados como Rússia, China e Cuba. Seu legado é de um país em profunda crise humanitária e política, com uma população dividida entre seus apoiadores e aqueles que desejam sua remoção do poder. Vladimir Putin é um político russo que tem sido uma figura dominante na Rússia desde o final da década de 90. Nascido em 7 de outubro de 52, em São Petersburgo, Putin começou sua carreira na KGB, a principal agência de segurança da União Soviética, onde serviu como oficial de inteligência. Após o colapso da União Soviética, ele entrou na política em São Petersburgo, onde trabalhou como assessor do prefeito. Em 96, Putin se mudou para Moscou e rapidamente ascendeu na administração do presidente Boris Yeltsin, tornando-se diretor do Serviço Federal de Segurança, a sucessora da KGB, e posteriormente, primeiro-ministro em 99. Quando Yeltsin renunciou inesperadamente em 31 de dezembro de 99, Putin assumiu a presidência interina. Em seguida, venceu as eleições presidenciais em 2000. Durante seu primeiro mandato em 2000 a 2008, Putin foi creditado por restaurar a estabilidade e o crescimento econômico na Rússia, após o caos dos anos 90. No entanto, ele também centralizou o poder, enfraqueceu a oposição política e consolidou o controle estatal sobre os meios de comunicação e importantes setores econômicos, como o petróleo e o gás. Em 2008, bloqueado de correr um terceiro mandato consecutivo, Putin tornou-se primeiro-ministro, enquanto seu aliado Dmitry Medvedev assumia a presidência. Mesmo fora da presidência, Putin manteve uma influência significativa, e em 2012, voltou ao cargo de presidente, em meio a protestos generalizados sobre a legitimidade das eleições. Desde então, Putin tem governado a Rússia com mão de ferro. Seu regime é caracterizado por repressão a opositores, controle sobre a mídia e uma política externa assertiva. Ele é amplamente acusado de suprimir liberdades democráticas e violar os direitos humanos. Em 2022, Putin ordenou a invasão da Ucrânia, desencadeando uma guerra devastadora que provocou uma crise humanitária, deslocamento em massa de civis e amplas condenações internacionais. Esta invasão resultou em novas sanções severas contra a Rússia e isolou ainda mais o país.
Apesar das críticas, Putin mantém um controle firme sobre o poder na Rússia, apoiado por um sistema político autoritário, que ele construiu ao longo de mais de 2 décadas. Miguel Díaz-Canel é um político cubano que se tornou presidente de Cuba em 2018, sucedendo Raúl Castro, e marcando uma nova era na liderança do país, após décadas de domínio da família Castro. Nascido em 20 de abril de 1960, em Vela Clara, Cuba, Díaz-Canel formou-se em engenharia eletrônica e começou sua carreira política na União de Jovens Comunistas, o braço juvenil do Partido Comunista de Cuba. Díaz-Canel gradualmente subiu nas fileiras do partido, ocupando posições importantes como primeiro secretário do partido na província de Vela Clara. Mais tarde, em Holguín, ele ganhou reputação por ser acessível e por promover a cultura e arte em suas regiões, o que o destacou como uma nova geração de líderes cubanos, diferentemente dos veteranos da Revolução Cubana. Em 2009, Díaz-Canel foi nomeado ministro da Educação Superior. Em 2013, foi promovido a primeiro vice-presidente do Conselho de Estado, sendo o segundo em comando do governo cubano e um sucessor em potencial de Raúl Castro. Em 2018, ele foi eleito presidente pelo parlamento cubano, sendo o primeiro presidente cubano desde 1959, que não era da família Castro. A ascensão de Díaz-Canel foi vista como uma continuidade do regime comunista, mas com uma abordagem mais tecnocrática e modernizadora. Sob sua liderança, ele prometeu manter as conquistas socialistas da Revolução Cubana, mas também enfrentou desafios como a crise econômica, exacerbada pelas sanções dos Estados Unidos. Seu governo foi marcado por crescente descontentamento popular, culminando em protestos em massa em julho de 2021, os maiores desde a Revolução Cubana. Díaz-Canel respondeu com repressão, prendendo centenas de manifestantes e intensificando o controle sobre a dissidência, o que levou a críticas internacionais por violações dos direitos humanos. Miguel Díaz-Canel é amplamente visto como um continuador do terrível legado dos Castro, mantendo o sistema comunista cubano, mas também enfrentando a pressão crescente por reformas e maior liberdade em um país cada vez mais insatisfeito com a estagnação econômica e a falta de direitos civis. Kim Jong-un é o líder supremo da Coreia do Norte, um dos regimes mais isolados e repressivos do mundo. Nascido em 8 de janeiro de 84, Kim Jong-un foi educado na Suíça, onde frequentou uma escola sob um nome falso, e voltou à Coreia do Norte na adolescência para continuar seus estudos. Ele foi mantido fora dos holofotes durante grande parte de sua juventude, mas foi gradualmente preparado para suceder seu pai. Em 2010, Kim Jong-un foi promovido a general de 4 estrelas e nomeado vice-presidente da Comissão Militar Central, sinalizando sua iminente ascensão ao poder. Após a morte de seu pai em dezembro de 2011, Kim Jong-un assumiu rapidamente o controle da Coreia do Norte, consolidando seu poder como líder supremo, chefe do Partido dos Trabalhadores da Coreia, comandante supremo do Exército Popular da Coreia e presidente da Comissão de Assuntos Estatais. Ele manteve a tradição de governo autoritário e culto à personalidade que caracterizou seus antecessores. Kim Jong-un deu continuidade às políticas de seu pai, mas também implementou algumas mudanças notáveis. Ele intensificou o desenvolvimento do programa nuclear da Coreia do Norte, realizando testes nucleares e lançamentos de mísseis balísticos, o que levou a uma escalada das tensões com os Estados Unidos e outros países. Em 2017, a Coreia do Norte declarou-se um estado nuclear, após testar um míssil balístico intercontinental, capaz de alcançar o território dos Estados Unidos da América. Internamente, Kim Jong-un consolidou seu poder através de uma repressão brutal, eliminando possíveis rivais, incluindo seu tio, que foi executado em 2013, e seu meio-irmão, que foi assassinado na Malásia em 2017, supostamente a mando de Kim Jong-un. Kim Jong-un governa a Coreia do Norte com um controle absoluto, mantendo o país em isolamento, enquanto enfrenta desafios econômicos internos. Em seu controle, a Coreia do Norte continua a ser um dos regimes mais fechados e autoritários do mundo, com um histórico alarmante de violações dos direitos humanos.